Vamos lá. Dá continuação aí, né, aos arquivos de riqueza. Hoje a gente vai ver a riqueza número 4, né? A 4 e a 5. A gente vai dar uma olhadinha hoje. E ele começa assim. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Num dos seminários, havia um professor instrutor que aumentara o seu patrimônio líquido de $250 mil para $6 milhões em apenas 3 anos. Quando eu lhe perguntei qual o segredo, ele disse: tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande. Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agrega, de acordo com o mercado. Ou seja, né, é o valor que ele agrega, não se trata de dinheiro, né? Se trata do valor que ele está dando àquilo, né? Quanta qualidade ele está botando ali. E ele começou a pensar grande e as coisas dele começou a triplicar. E a gente vai entender um pouquinho como assim pensar grande. O que é que ele está querendo dizer com isso, né? E a gente vai entender um pouquinho agora. Aqui é o princípio da riqueza, né? Que é sempre que ele destaca alguma frase, e ele destacou aqui essa parte, a lei dos rendimentos, né? Que a sua remuneração estará na proporção direta do valor que você agrega, de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor. E é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado, que é oferta, demanda, qualidade e quantidade. A minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado. Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. No meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez, em outros, no caso, que se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala. Outros gostam de um público de 500 participantes. E outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há uma diferença de rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim. Obviamente, né? Quanto mais pessoas atingir, maior é o rendimento. No começo desse livro, mencionei que fui proprietário de uma cadeia de lojas de equipamento de ginástica. A partir do momento em que pensei em entrar nesse ramo, a minha intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de pessoas. A minha concorrente, que começou 6 meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Acho que aqui é uma chave, né? Aqui é uma chave, né? Porque se você se considera suficiente importante, tem aquela importância suficiente, né, de mudar a vida de alguém, ou ser capaz de fazer algo que possa transformar a vida de alguém, né, você começa a querer pensar grande, porque você começa a enxergar possibilidades reais de crescimento. Né? Mas preste atenção. A nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos nesse mundo neste momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas está tão presa no seu próprio ego que pensa: tudo gira em volta de mim, de mim e de mim. No entanto,
Se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. É uma coisa, gente, isso aqui que eu estava vendo, que a gente pensa, eu tinha a mentalidade assim, de rico, só pensa nele, né? Sendo que não existe nenhum rico, nenhum, que não faça bem, que não assim, que tenha se tornado rico, ou que seja rico, sem ajudar o próximo. Porque a pessoa só é rica levando benefício a alguém. Ah, mas construiu uma grande empresa. Construiu, mas através dessa empresa ele está dando um salário ao pai de família, à mãe de família, ele está dando emprego a pessoas que precisam. Né? Ah, Renato, mas ele só vende produtos digitais. Sim, mas para ele se tornar rico, vendendo só produto digital, ele vai ter que, um momento ou outro, ajudar alguém. Senão ele não vai crescer. Senão ele não vai se tornar rico. Ele vai ter que dar emprego a alguém aqui para ajudar ele, vai dar emprego ali, e a empresa dele vai começar a crescer, ele vai começar a ajudar mais pessoas, mais pessoas. Então, quanto mais pessoas a gente ajuda, mais propenso à riqueza a gente está. Então, a gente começa a mudar a nossa opinião relacionada aos ricos. Né? Porque, se você parar para pensar, todos eles ajudam muitas pessoas. Muitas pessoas. Não é pouca, não. Por mais que você ache que o cara é chato, arrogante, o que for, mas abaixo dele tem muitas pessoas que dependem dele. Né? E a gente começa a mudar nosso conceito relacionado à riqueza. Ó, isso aqui, ó. Buckminster Fuller, um dos maiores inventores e filósofos da nossa época, disse: o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Você conhece a definição de empresário? A minha é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente. Um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Isso é um pouquinho do que eu estava falando, né? O empresário, um cara muito bem sucedido, ele só é bem sucedido por ajudar pessoas. Né? O dono lá da loja, por exemplo, ele tem vários empregados, vários funcionários, então são várias famílias que ele ajuda. Paga pouco o que for, aí é outra questão. Mas ajuda muita família. Sabe? Então a gente tem que reconhecer e entender que a gente só vai crescer quando a gente começar a dar oportunidade às pessoas. No nosso negócio, por exemplo, isso é evidente. Né? Para a gente crescer e chegar num patamar de dizer assim, poxa, estou bem financeiramente, estou estabilizado, a gente tem que ajudar muitas pessoas. Tem que ter um número grande de pessoas ali que a gente possa estar ajudando, dando nosso apoio, dando nossa ajuda. Então, aqui não é diferente. Tá? Eu lhe pergunto, você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas. Milhares, milhões até. O efeito disso é que, quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Não se iluda. Neste mundo, todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo neste exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, a certa altura o personagem pergunta: como vou saber se completei a minha missão? Resposta: se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. Gente, isso aqui é muito forte, tá? Porque muita gente se pergunta, às vezes adoece, por não saber qual é a missão dela aqui embaixo, aqui na Terra. O que é que ela tem que fazer aqui? Muita gente se pergunta tanto isso e acaba adoecendo. E o nosso propósito aqui nada mais é do que ajudar as pessoas. Só que a gente pode ajudar as pessoas de diversas formas. Né? Trabalhando com algo que leve benefício às pessoas, criando algo que leve benefício às pessoas, seja financeiro
ou qualquer outra coisa, ou você pode unir as duas, ajudar milhares de pessoas, levando benefícios e levando oportunidades. Né? Quando você une as duas, o passo para você se tornar rico é muito alto, a chance. Tá? Então, não existe segredo. Olha só, o que eu tenho testemunhado é muita gente deixando de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação, ou dharma, como é chamada em sânscrito, ou dharma, como é chamada em sânscrito, eita nominho. O que vejo é muita gente pensando pequeno demais, e muita gente se deixando guiar por egos moldados pelo medo. Os resultados é muita gente abrindo mão de viver à altura do seu potencial, tanto em termos da própria vida, quanto da sua contribuição para os outros. Tudo se resume ao seguinte: se não for você, quem será? Isso aqui é muito importante, tá? Porque a gente tem tanto medo, às vezes, de tomar uma atitude, de meter a cara, que a gente perde tempo com tanto medo, que vem outra pessoa aí, passa na frente e faz aquilo que você poderia ter feito. Às vezes você tem uma ideia, não bota em prática com medo de dar errado alguma coisa, e vem outro cara, você vê, puxa, mas eu tive essa ideia e não fiz. E o cara estourou e deu certo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito. Muito cuidado. Então a gente tem que pensar um pouquinho, né? E começar a colocar em prática aquilo que a gente pensa em fazer. Isso é que é importante. Volto a dizer, cada um de nós tem um propósito exclusivo na vida. Suponha que você seja um investidor que compra imóveis para alugá-los e ganha dinheiro com o fluxo de caixa e a valorização. Que ajuda você está prestando? Você agrega valor à sua comunidade auxiliando famílias a encontrar casas confortáveis que, de outra forma, elas talvez não chegassem a conhecer? Mas a questão é, a quantas famílias e pessoas você pode dar sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10 em vez de uma, 20 em vez de 10, 100 em vez de 20? É isso que eu quero dizer que com pensar grande. O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. É hora de começar a compartilhar os seus talentos em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida em grande estilo. Então, já assim, ele está querendo dizer que já está na hora da gente pôr em prática aquilo que a gente sabe. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Está na hora da gente meter a cara e buscar resultados. Sabe? A gente não pode mais, não tem como mais a gente ficar preso àquela... eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e não bota em prática. Eu não boto por conta disso, que eu tenho medo disso, que eu tenho... Não, esquece. Só põe em prática e deixa ver os resultados que vai aparecer. Sabe? Deixa ver. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir pequeno permite possuir dinheiro. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro em uma vida com sentido. A escolha é sua. Você vai pensar grande ou pensar pequeno. Tá? A escolha é nossa, no caso. A escolha é nossa. Né? E a gente tem que pensar um pouquinho, sabe? O que é que a gente quer para a gente. O maior exemplo de pensar grande é o dono da empresa que a gente trabalha. Neil e Lorena são grandes exemplos de pensar grande. Começaram ali na sala de casa. Começaram na sala de casa e criaram um império. Se eles não tivessem arriscado, não tivessem pensado grande e tendo ação grande, eles não teriam o que tem hoje. Mas tudo começou na sala de casa. Mas eles tiveram coragem, estavam determinados,
pensaram grande e tiveram uma grande atitude. E cresceram do jeito que cresceram, ajudando pessoas e levando benefícios às pessoas com produtos naturais, espetaculares. Mas eles tiveram primeiro o pensamento grande. E por isso que as coisas fluíram para eles. A declaração: eu penso grande. Eu escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Vale a pena também anotar ou printar o que você quiser fazer para lembrar dessa afirmação. Tá? Para todos os dias pela manhã você juntar com as outras e falar também. Né? Você determinar que você, a partir de agora, vai começar a pensar grande. Vai começar a pensar grande e a ver uma maneira de ajudar milhares de pessoas, levando oportunidade para elas. A gente já tem uma parte nas mãos. Né? Já tem uma coisa nas mãos. A gente só precisa colocar mais em prática. E tomar mais atitude. Né? Ações da mente milionária. Olha só isso aqui. Primeiro, liste por escrito o que você acredita serem os seus talentos naturais. As coisas em que você sempre se destacou. Descreva também como e em que você pode usar mais esses talentos, especialmente na sua vida profissional. Ou seja, vocês vão escrever o que vocês acreditam que são seus talentos naturais. Tá? Qual é o teu talento? Né? O que foi que você sempre se destacou? Qual é a coisa em você que você diz assim, caramba, eu sempre me destaquei nisso? O quê? Né? O que foi que você se destacou? Sempre se destacou. Então, você vai pegar cada um deles e descrever como e em que você pode usar esses talentos, principalmente na sua vida profissional. Façam isso, tá? Printa essa tela para vocês lembrarem do que é, escrevam. E o 2, a segunda parte disso, vocês vão escrever ou façam uma sessão de brainstorm com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver problemas de um número de pessoas 10 vezes maior do que o que você atinge com seu trabalho ou negócio atual. Proponha pelo menos 3 estratégias. Pense em alavancagem. Gente, a gente tem que... O que ele está querendo fazer aqui com a gente é que a gente busque o nosso melhor, no que a gente é bom. Quando você começa a escrever, você vai começar a relatar no papel no que você é bom, né? Naquilo que você se destaca. O que é que você faz que você se destaca? Ele vai começar a colocar o que é que a gente pode colocar em prática. Por quê? Quando você colocar o que é que você pode unir à sua vida profissional, você vai começar a ter ideias que você vai dizer, caramba, se realmente, se eu fizer isso aqui, agora tudo colocado no papel. Não deixe de fazer isso. E quando vocês fizerem isso, na parte de baixo aí, você vai procurar saber como é que você faz para ajudar 10 vezes mais pessoas. Quais atitudes vocês vão ter que ter e o que é que você vai ter que melhorar nesses seus destaques, nesses seus talentos, para que vocês possam atingir 10 vezes maior o número de pessoas. É só isso que ele pede para essa riqueza número 4. Agora, arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Isso aqui eu acho fantástico, tá? Porque é o que mais acontece. É o que mais acontece, que é o que mais eu vejo acontecer. E é o que mais eu presencio. Né? O que a gente vê muito as pessoas ricas focam em oportunidades. A gente vê muito isso, né? As pessoas, de repente, vê, tal empresa comprou tal empresa. Isso aí é oportunidade de mercado. Né? Oportunidade de mercado. E as pessoas de mentalidade pobre focalizam em obstáculos, ou seja, nos problemas.
Elas esquecem até nas oportunidades de se sair do problema. Eles focalizam tanto no problema que a oportunidade passa e a gente não percebe. Né? As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial da perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Tudo se resume à velha questão. O copo está meio vazio ou meio cheio? Não estou falando de pensamento positivo. Estou me referindo à sua perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é: e se não der certo? Ou, mais frequentemente, isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação mental é: espero que dê certo. Quantas pessoas não pensam assim, né? Rapaz, eu vou fazer isso aí se não der certo. Rapaz, isso não vai dar certo, né? Quantas pessoas não faz isso? Né? Ou então entra no negócio e diz: espero que dê certo. Sabe aquele pensamento negativo? Ele está muito preocupado, está com medo, está preocupado se vai dar certo, se não vai. É isso que acontece. É justamente isso que acontece. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Vocês estão entendendo a diferença? Ele afirma que vai dar certo porque ele vai fazer de tudo para que aquilo dê certo. A confiança esquece o medo de dar errado e ele só confia que vai dar certo e acabou-se. Eles esperam ser bem-sucedidos. Têm confiança na sua capacidade e criatividade. E acreditam que se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. Eles acreditam que, por mais que eles arrisquem ali o seu patrimônio, eles sabem que vão arriscar para dobrar o patrimônio, mas sabem que se perder, eles vão conquistar de novo. Eles têm essa confiança, eles têm essa mentalidade. Caso como aconteceu, a gente já viu de Donald Trump, cara que perdeu seus bilhões de dólares, perdeu tudo. E com um ano já tinha conquistado até mais do que ele já tinha. Então, eles têm essa convicção, eles sabem o caminho. E é isso que a gente tem que buscar. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas nem na sua capacidade. Estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E como só veem obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos. Sem riscos, não há recompensa. É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Mas será que passam a vida inteira se informando? Não. Elas fazem o que está ao seu alcance, no menor tempo possível, e tomam decisões calculadas de ir à luta ou não. Elas são muito decididas, né? As pessoas ricas. Elas já sabem o que precisam fazer, e elas vão lá e fazem. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo.
morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer. E quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Então elas se justificam dizendo: eu estava me preparando, com certeza, mas enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Sei que pode parecer estranho o que vou dizer, considerando quanto valoriza a responsabilidade do indivíduo para consigo mesmo. Realmente acredito que o que as pessoas chamam de sorte estará associado ao enriquecimento e ao sucesso em qualquer campo. Tiago Fonseca diz muito, né, que a sorte acompanha aquele que se prepara e aquele que trabalha. Ele não gosta muito dessa palavra. Ele diz que sorte não existe. Sorte, o que existe são pessoas que se preparam, né, que se preparam e que trabalham duro, se preparando em tudo, para quando a oportunidade aparecer, ele conquistar. E as pessoas que estão de fora vai dizer que foi sorte. No futebol, um time pode ganhar o jogo porque o goleiro da outra equipe engole um frango faltando menos de 1 minuto para o fim da partida. No golfe, pode ser uma tacada mal dada que bate numa árvore e volta para o green a 10 centímetros do buraco. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro no terreno de periferia e 10 anos depois surgiu um conglomerado que decidiu construir ali um shopping center ou um edifício de escritórios. Esse investidor ficou rico? Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte? O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que a sorte, ou qualquer coisa do gênero, não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo. Compre algo ou comece logo. Depois disso, terá sido a sorte, o universo ou um poder superior que terá ajudado com um milagre por sua coragem e por seu compromisso de ir à luta. Na minha opinião, tanto faz. Apenas comece. Ou seja, a sorte não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Ou seja, se você não se preparar, se você não fazer algo em busca daquilo que você quer, você nunca vai ter sorte. Porque a sorte só acompanha aquele que trabalha, aquele que foca e aquele que se prepara. Se você não tem essas três coisas, pode esperar sentado a sorte que nunca vai chegar. Então é importante você botar isso em mente, tá? Outro princípio-chave pertinente nesse caso é: as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm uma mentalidade pobre concentram-se no que não querem. Repetindo, a lei universal diz: aquilo que você focaliza se expande. Como os ricos estão sempre voltados para oportunidades, elas chovem na sua vida. O seu maior problema é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que aparecem à sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que, por outro lado, estão sempre enfatizando os obstáculos, elas se multiplicam ao seu redor. O seu maior problema é como se livrar de tantos problemas. Ou seja, os ricos, eles prezam tanto a oportunidade, eles focam tanto em oportunidades, que é o que mais aparece para eles. Os pobres não, eles se focalizam nos problemas. Ah, meu Deus, eu tenho I. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. E acaba acontecendo o quê? Aparecendo mais problemas para elas. E é por isso que, às vezes, você não vê um pobre crescendo. A questão é simples. O teu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. Atenha-se aos obstáculos e terá obstáculos. Não estou lhe dizendo para não tomar cuidado com os problemas. Trate deles à medida que forem aparecendo, no momento presente, naquele momento. Mas mantenha os olhos postos nas suas metas. Permaneça em movimento rumo aos seus objetivos, olha só. Dedique o seu tempo e a sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere-as. Em seguida, recupere rapidamente o seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia
em pensamentos altos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Olha só que forte isso aqui. Né? Que forte. Porque toda vez que aparecer um problema, né, ele diz para a gente na hora ali da importância, mas não perder o foco do que você quer e do que você está buscando. E sempre acreditando que vai dar certo. Nunca duvidando. Quando você duvidar, você está perdida. Tá? Quer um conselho mais raro? Quer um conselho mais raro? Conselho simples, mais raro? Se você desejar ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se você prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo, independentemente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos de sucesso você faça. Tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza se expande. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Em um dos meus programas, oriento os participantes a acessar sua força interior e vencer a despeito de tudo. Ensino o princípio conhecido como preparar, fogo e apontar. A gente está acostumado a preparar, apontar e fogo, né? Aí aqui você repara que ele diz preparar, fogo e apontar. Ele inverte esse final. E a gente vai entender o porquê. O que significa isso? Prepare-se o melhor que puder, no menor tempo possível, haja e corrija-se no caminho. Ou seja, você se prepara, mete a cara, toma atitude, né? Tem as atitudes corretas e com o tempo você vai moldando o que está fazendo certo e o que está fazendo errado. Não espera lá, preparar, apontar e ficar esperando o momento certo, não. Se prepara, mete a cara e faz. E com o tempo você vai mudando aquilo. É loucura pensar que se pode saber tudo o que vai ocorrer no futuro. É ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surja no processo e também protegido contra ela. No universo não há linha reta. Você sabia? A vida não viaja em linhas perfeitamente retas. Ela se assemelha a mais uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a curva seguinte e só depois de alcançá-la é que somos capazes de avistar mais. A ideia é você começar o jogo com tudo o que tem, no lugar onde está. É o que chamo de entrar no corredor. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás, eu planejava abrir um café e confeitaria 24 horas em Fort Lauderdale, na Flórida. Estudei as opções de localização, o mercado e equipamentos necessários. Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. O primeiro problema foi que engordei a beça. Comer o objetivo da minha pesquisa não foi a grande de ajuda. Então me perguntei, Ravi, qual é a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E esse sujeito chamado Ravi, que era evidentemente muito mais esperto do que eu, respondeu, se você quer conhecer um negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar 10 anos pesquisando do lado de fora. Eu não disse que ele era muito mais esperto que eu. Foi o que fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo. Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como ajudante de garçom. É isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Que foi o que ele tinha dito que tinha que fazer para aprender. E foi justamente o que ele conseguiu.
Você deve estar pensando que eu tive que engolir o meu orgulho para aceitar esse trabalho. Mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos doces. Por isso, me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto. De carona na empresa de alguém e ainda por cima ganhar o dinheirinho. Nesta temporada, como ajudante de garçom, passei o máximo de tempo conversando com o gerente sobre receitas e despesas, examinando caixas para descobrir os nomes dos fornecedores e ajudando o padeiro, às 4 da manhã, para aprender sobre os equipamentos, ingredientes e problemas do ramo. E eu deveria estar indo bastante bem na minha função, porque depois de uma semana, o gerente me chamou, me deu um pedaço de torta e me ofereceu uma promoção ao posto de caixa. Pensei naquilo durante um exato nonosegundo e respondi, obrigado. Mas não, obrigado, muito obrigado. Primeiro, não haveria muito o que aprender se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Segundo, já sabia o que eu queria saber. Missão cumprida. É isso que eu quero dizer com o corredor. Entrar no campo em que você quer estar no futuro, aceitando qualquer função, para ter condições de conhecer a atividade. Esse é, de longe, o melhor método para se aprender no negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. Terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidades se abrem à sua frente. Isto é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. Talvez você descubra que não gosta do ramo e dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. Ou seja, você descobrir que não é aquilo que você quer trabalhar. E você possa ter que ter investido muito alto no negócio e depois de que você investiu, você vai descobrir que aquilo dali não é o que você queria. Então, é por isso importante você trabalhar com algo naquele tipo para você descobrir se realmente é isso que você quer. Então, qual dessas 4 situações ocorreu comigo? Quando deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim e me telefonou para dizer que acabara de descobrir um novo fantástico equipamento de ginástica, conhecido como botas para a gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barras. Talvez você tenha visto Richard Gere com elas numa cena do filme Gigolô, Gigolô americano, em que ele fica pendurado de cabeça para baixo. Ele queria saber se eu estava interessado em dar uma olhada naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo. Mas o ex-pedreiro, que não era o ex-pedreiro, né? Era o ex-padeiro. Não. Assim entrei sozinho no negócio. Ou seja, o ex-padeiro simplesmente viu a bota, ligou para ele dar uma olhadinha, mas o ex-padreiro, ele não viu a oportunidade ali. Não enxergou o tamanho do negócio. Né? Que não enxergou que o produto era o máximo mesmo. E simplesmente não entrou com ele. E ele foi sozinho. Ele entrou sozinho no negócio. Comecei vendendo as botas para lojas de departamentos e de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum: equipamentos de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era a minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir uma das primeiras lojas de varejo de artigos fitness da América do Norte e a ganhar o meu primeiro milhão. E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom. A mensagem é simples. Entre no corredor. Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho.
Ou seja, quando muitas pessoas teriam vergonha de trabalhar como ajudante de garçom, mas ele tinha um propósito de trabalhar naquilo ali. E as pessoas muitas vezes julgam, né, certos cargos, e sim, têm vergonha de trabalhar com certas coisas, mas não imaginam a oportunidade que está por trás dali. Ou seja, como ele começou com ajudante de garçom, ele tinha acesso à cozinha, ao próprio caixa, a atendimento, aos fornecedores, ele tinha acesso a tudo. E ele começou a ver oportunidades naquilo ali. Né? Ele começou a ver oportunidades. E como ele fez muita amizade com o padeiro, como padeiro, o padeiro simplesmente ligou para ele para falar desse produto. Só que o padeiro não acreditou no produto. Não enxergou a oportunidade que ele enxergou. O que aconteceu? Ele começou a trabalhar na área, montou a loja e ganhou seu primeiro $1 milhão. Mas tudo começou com a atitude dele de trabalhar de ajudante de garçom. E as pessoas muitas vezes não enxergam isso. Tem vergonha de trabalhar com algo. O que é que o pessoal vai pensar de mim? Eu tenho um lema. A ação sempre vence a inação. A ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campos acreditando que, uma vez dentro do jogo, podem tomar decisões inteligentes. No momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiar em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Ou seja, as pessoas de mentalidade pobre desejam primeiro se capacitar e saber tudo, para depois meter a cara e fazer. Enquanto ela não mete a cara e faz, outra pessoa vai lá, mete a cara e faz, e tem resultados. As pessoas ricas não esperam saber de tudo para meter a cara. Elas metem a cara e vão aprendendo durante o caminho. A grande diferença é essa. Os ricos, com a sua atitude positiva de preparar fogo, apontar, entram em ação, quase sempre vencem. E quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo: não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim, nunca age e, consequentemente, sempre perde. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas ainda estão se preparando. Aí uma declaração também para a gente anotar, para falar. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. É fantástico isso aqui, né? Porque hoje a gente viu nesse estudo, né, que quando você foca no problema, esse problema vai se expandir. Ele vai se expandir. E quando você foca numa solução para esse problema, quando você foca em algumas oportunidades que podem aparecer para você solucionar esse problema, é justamente o que vai acontecer. Mas se você foca diretamente só no problema, o que vai acontecer é que esse problema vai se expandir, vai aumentar, e você vai ficar o tempo todo reclamando, e esse problema aumentando. E é isso que os ricos fazem. Eles não focam no problema. Está acontecendo isso? Tá. Então, o que é que a gente pode fazer para conquistar isso? Eu preciso de quanto? Preciso de X. Então, o que é que eu preciso fazer para conquistar X? Então, vamos fazer. É isso que eles pensam. É diferente da mentalidade pobre. Ações de mente milionária. 1. Entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora, de onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou como uma outra pessoa para aprender os macetes. Se já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá à luta. Resumindo isso aqui, bota em prática. Tá?
E se você quer trabalhar numa área e você ainda acha que precisa aprender mais, entra na área, entra no jogo, mete a cara, né? Se relaciona com pessoas que estão na área, saber o que é que elas fazem, que está tendo sucesso. Você precisa descobrir, mas só vai descobrir se meter a cara e fazer. Ninguém aprende só na teoria. Vai ensinar uma criança a andar de bicicleta só na teoria? Olha, você tem que se equilibrar, isso aqui. Não, ela só vai aprender, né, subindo na bicicleta, caindo. E é assim que as coisas funcionam. Só que às vezes, a gente esquece desse exemplo da bicicleta, né? E quer aprender as coisas só na teoria, para depois entrar na prática. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. 2. Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas as pessoas negativas. Mas, afinal, qual é a diferença? Não é isso que elas fazem consigo mesmo o tempo todo? Toda vez que você vê um problema, reclassifique como oportunidade, né? Não é fácil, mas você tem que fazer isso, se quiser crescer. Você vê um problema demais, vê oportunidade naquilo. Ah, está acontecendo isso porque está me dando a oportunidade de crescer nesse outro lado. Veja a oportunidade em tudo. Enxergue essa oportunidade em tudo. 3. Focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Isso aqui é importante. Focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Outra coisa importante para se fazer. Repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. Lembra do livro Milagre da Manhã, que a gente viu a importância das afirmações? Exatamente, né? Lembrei disso no momento que você falou, né? Da gente agradecer e pôr em prática e treinar, né? Por um determinado tempo, até que o nosso cérebro, né? Entenda exatamente o que a gente deseja, né? E o universo também, né? Porque às vezes é aquilo que você falou, a gente só pensa, mas não põe no papel e aquilo acaba caindo no esquecimento, né? Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E a mesma coisa que a gente pode parar para pensar, que toda vez que a gente afirmar algo por dias consecutivos, o nosso cérebro entende isso como verdade, é a mesma coisa que a gente viu no estudo de hoje. A gente tem que praticar, ter ação para poder aprender aquilo. Se ele ficar só pesquisando, ele abrir um negócio e ia gastar um dinheirão abrindo um negócio dele de doce, uma padaria, tudo, sorveteria, tudo, e iria dar errado, ia quebrar, ia perder dinheiro. Pela atitude dele ter tomado a atitude de ir ver como é que é o negócio na prática, de nem ele arrumou um emprego de ajudante de garçom para aprender na prática como era, é que ele percebeu que aquilo ali não era para ele. Tá? Não era para ele. E ele começou a ver oportunidades do que ele aprendeu. Aprendeu a mexer com maquinário, aprendeu fornecedor, aprendeu tudo. Mas aí ele fez amizade com alguém. Veja só como as coisas... Ele entrou para um objetivo e apareceu outra oportunidade e foi a oportunidade que fez ele milionário. Então, a gente vê a importância de pôr em prática. Né? E a mesma coisa o cérebro. Quando você vai começar a praticar aquilo, você vai se tornar um expert naquilo. A mesma coisa as afirmações. Você vai falar tanto diariamente que você vai entender aquilo como verdade. E você vai começar a trabalhar aquilo que você tem de bom. Tá? Repare que na riqueza número 4, ele pediu para a gente listar naquilo que a gente é bom, né? Que a gente sempre se destacou. E agora ele pede para a gente destacar as coisas que a gente é grato, né? No 5. Então, não vamos deixar de fazer isso, tá? E amanhã a gente vai ver arquivo de riqueza número 6. Beleza?
A gente já vai aí para o 6º arquivo de riqueza, né? A gente está terminando aí com aí seus 52 minutos de estudo, né? Então, gratidão aí a vocês, tá? Até segunda, amanhã não, segunda, né? Que como esse estudo era para ter sido feito ontem, eu botei amanhã aqui, que era hoje, né? Mas aí, segunda-feira, a gente vê o arquivo de riqueza número 6. Beleza? E eu vou fazer aquilo que eu disse.